Dando sequência ao nosso curso de eletromagnetismo básico, nós então hoje vamos começar a estudar os dielétricos. Como nós já comentamos no nosso curso, as substâncias são grosseiramente classificadas, nesse nível no qual nós estamos estudando o eletromagnetismo, em dois grandes grupos. Elas são classificadas como dielétricas ou condutoras. Como nós já vimos aqui, substâncias condutoras são aquelas nas quais as cargas que compõem o sistema estão livres para se mover dentro do sistema. Ok? Então, condutoras. As cargas movem-se, abre aspas, livremente dentro do material. Por uma questão de, por que não dizer, um certo bom senso, o material dielétrico é justamente o material onde essa propriedade de movimento livre das cargas não ocorrerá. Em verdade, a gente observa que a capacidade de conduzir eletricidade não é algo comum à grossa maioria das substâncias que compõem a natureza. Então, nesse momento, eu estou dizendo, substâncias são condutoras, são aquelas nas quais as cargas movem-se livremente dentro do material. Nós vamos focar agora em estudar como as substâncias que não possuem essa propriedade se comportam. E, em especial, nós vamos estudar como elas se comportam quando nós lançamos um campo elétrico dentro da substância. No nosso curso, em especial na última aula, nós focamos no estudo dos capacitores. Então, nós vamos começar considerando um capacitor de placas paralelas, sistema que nós já dominamos no nosso curso. Esse sistema, só para variar, de acordo com o que nós já trabalhamos, ele possui uma placa onde nós depositamos uma certa carga mais Q, uniformemente ao longo desta superfície. Nós depositamos uma carga menos Q na superfície de baixo e, em especial, nós sabemos que na região entre as placas surgirá um campo elétrico. Este campo elétrico, por estarmos trabalhando justamente com um capacitor de placas paralelas, é um campo elétrico uniforme. Este campo elétrico possui módulo igual a o valor absoluto da carga Q presente entre as placas, dividido por ε0 multiplicado pela área respectiva de cada placa. Observe que a graça da coisa é, até o presente momento, a substância que preenchia a região entre as placas era o que nós chamamos de vácuo. O que isto significa? Que não existe nenhum meio material na região entre as placas. Na nossa aula de hoje, nós vamos mudar este cenário. Nós vamos, por favor, redesenhar, considerar exatamente o mesmo sistema que nós temos ao lado. E o nosso desafio é começar a entender o que acontece se eu inserir na região entre as placas uma pequena amostra de um meio material. Simples assim. Como nós vimos, a exemplo do sistema anterior, nós depositamos na placa de cima uma carga mais Q, uma carga menos Q, e num contexto extremamente inocente, o que nós temos é o fato de que o campo elétrico originalmente criado pelo nosso capacitor agora atua na região do espaço onde existe um meio material. Em especial, vamos apagar aqui porque nós estamos desprezando os efeitos de borda, Portanto, esta região do nosso meio material, da nossa amostra a ser estudada, ela efetivamente não é contemplada, ela não sofre os efeitos do campo elétrico. A pergunta que não quer calar é: uma vez que você tem um campo elétrico atuando nesta substância, que efeito ela vai gerar no material? Dado que o nosso problema a ser trabalhado, a ser discutido, está relativamente bem definido,
nós agora partimos para um outro nível de raciocínio. Você, observando esse diagrama extremamente simples, pode rapidamente se questionar: essa amostra que nós vamos colocar entre as placas do capacitor, qual é o estado físico em que ela se encontra? Em princípio, ela pode estar no estado sólido, ela pode estar no estado líquido, ou ela pode estar no estado gasoso. Nada nos impede de considerar a introdução de uma amostra em cada um desses 3 estados da matéria, ou ainda em um estado termodinâmico, onde ela possa estar, por exemplo, numa composição de estados, estando, por exemplo, parte em estado sólido, parte em estado líquido. Essa substância que nós vamos colocar aqui, ou melhor, essa amostra, ela pode ser basicamente homogênea ou heterogênea. O que é uma substância homogênea? Como o nome sugere, será uma substância composta por um único tipo de molécula ou por um único tipo de átomo. Uma substância heterogênea será composta por vários tipos diferentes de molécula ou vários tipos diferentes de átomos, ok? Nesse exato momento, nós vamos considerar que esta amostra é feita de um material homogêneo e nós vamos também considerar a hipótese simplificadora de que os átomos que compõem a amostra ocupam posições muito bem definidas. Essas duas hipóteses de trabalho nos permitem obter uma visão intuitiva, simplificada, mas que contém todos os ingredientes necessários para fazer a análise das situações mais complicadas. Observe que este cenário em que os átomos que compõem a amostra ocupam posições fixas, não condiz com a situação em que a nossa amostra está no estado gasoso. Um gás, como nós sabemos, ele se adequa ao perfil do recipiente onde ele é colocado e os átomos ficam randomicamente se deslocando ao longo da região do espaço em que o gás está confinado. Um líquido, por sua vez, molda-se justamente ao volume do recipiente. E, no estado sólido, nós encontramos efetivamente esse cenário que nós estamos usando aqui, tá certo? Para construir uma noção, uma hipótese simplificadora que nos permite nortear um raciocínio inicial sobre como os átomos, como a amostra composta de material dielétrico responde a um campo elétrico externo lançado dentro dela. Então, ao considerar uma amostra homogênea e sólida, nós temos o quê? A situação em que os átomos ocupam posições, vamos escrever assim, fixas e, abre aspas, bem definidas. Se isso é verdade, nós agora vamos explorar essencialmente uma propriedade intrínseca da matéria, que é a possibilidade desses átomos, dessas moléculas que compõem a nossa amostra homogênea, possuírem ou não um momento de dipolo permanente. Então, estamos focados no problema de entender o que acontece quando inserimos na região entre as placas de um capacitor, onde existe um campo elétrico uniforme, uma amostra feita de material não condutor, ou material dielétrico. Trabalhamos com a hipótese básica de que essa amostra é feita de um único tipo de átomo ou molécula, portanto, uma amostra homogênea. E trabalhamos também com a hipótese simplificadora de que os átomos ou moléculas que compõem a substância ocupam posições fixas. Então, a fim de entender como vai funcionar esse sistema, a fim de modelar esse cenário físico, nós vamos começar estudando o perfil de uma molécula típica que existe na natureza, certo? Nós conhecemos os átomos, nós vamos falar sobre eles na sequência, mas primeiro nós vamos focar no comportamento de uma molécula. E, em especial, nós vamos trabalhar com a molécula de água. Por quê? Porque é uma molécula que o estudante que está fazendo um curso de Física 3 possui alguma familiaridade, né? A molécula de água é uma molécula de H2O. Como nós sabemos, 2 átomos de hidrogênio se ligam a um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio possui 8 elétrons.
né? Não me interessa aqui qual é a distribuição eletrônica específica, não é disso que nós estamos tratando aqui. O átomo de hidrogênio possui um elétron e a ligação química se dá justamente por deslocamento da nuvem eletrônica dos átomos de hidrogênio em direção ao átomo de oxigênio. Lá na química, esta propriedade que um átomo tem de atrair elétrons é chamado de eletroafinidade. O átomo de oxigênio ele tem uma eletroafinidade muito maior que a do átomo de hidrogênio. E isto faz, na prática, com que o elétron presente no nosso querido átomo de hidrogênio, que estaria ocupando uma certa distância relativa em relação ao próton se o átomo de hidrogênio estivesse isolado no universo, na prática se desloque em direção ao átomo de oxigênio, compondo então a ligação química específica que forma a molécula de água. O que acontece então no contexto prático? Este átomo de hidrogênio possui um núcleo positivamente carregado. Ele é eletricamente neutro quando esse átomo de hidrogênio está, obviamente, isolado no universo. O átomo de oxigênio também possui um núcleo positivamente carregado, com uma carga relativamente maior do que a que cada átomo de hidrogênio possui, porque o número atômico do átomo de oxigênio é maior do que o número atômico do átomo de hidrogênio. Esta nuvem eletrônica que está aqui em torno do átomo de hidrogênio, como nós acabamos de comentar, vai se deslocar, portanto, de forma considerável para cima do átomo de oxigênio, porque o átomo de oxigênio é mais eletronegativo. Vamos apenas melhorar esse aspecto aqui do nosso desenho. Na prática, portanto, a nuvem eletrônica, que era esfericamente simétrica ou aproximadamente esfericamente simétrica em cima dos nossos átomos de hidrogênio, se desloca, concentrando, portanto, mais carga negativa exatamente sobre o átomo de oxigênio. Agora, tendo esta noção básica a respeito de como funciona a distribuição eletrônica ou a distribuição de carga nesta molécula tão simples, ok? Nós vamos fazer uma pergunta extremamente inocente. Qual é o centro geométrico das cargas positivas? Segunda pergunta. Qual é o centro geométrico das cargas negativas? Ora, olhando para esse desenho, nós vamos observar exatamente a seguinte noção. Como a carga negativa se deslocou para cima do átomo de oxigênio, nós podemos imaginar que o centro geométrico das cargas negativas, ou seja, eu tenho um plano de simetria que passa pelo átomo de oxigênio, e se eu rebater por esse plano, esse átomo de hidrogênio passa para cima desse, Você tem uma simetria em torno desse plano. Este centro geométrico está relativamente próximo do nosso querido átomo de oxigênio, porque é para lá que a carga negativa migrou. Em contrapartida, como a molécula é eletricamente neutra, ou seja, o número de prótons é igual ao número de elétrons, próximo à posição média dos átomos de hidrogênio, se formará justamente o centro geométrico das cargas positivas. Esta carga eu vou chamar de mais Q, e como a molécula é eletricamente neutra, esta carga nós vamos chamar de menos Q. Observe o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos construindo um modelo simplificado de um sistema complexo, que é uma molécula, simplesmente identificando como, através do processo de ligação química, ocorrerá o rearranjo das cargas. Existe uma nova simplificação que nós vamos considerar aqui. As moléculas vibram e as moléculas rotacionam. Nós vamos considerar que esses efeitos são desprezíveis nesse momento, de tal forma que a distância entre a carga negativa e a carga positiva nós vamos chamar de D, e essa distância D é uma distância fixa.
Agora que nós temos esses dois ingredientes, ou seja, nós fixamos que a molécula não é mais um átomo de oxigênio com 2 de hidrogênio. Quem é a nossa molécula agora? É uma carga menos Q, presa a uma carga mais Q, a uma distância D fixa no espaço. Agora que nós temos um modelo simplificado da nossa molécula, onde nós literalmente abandonamos a estrutura complexa que a compõe, ou seja, são átomos com elétrons, nós temos simplesmente duas cargas pontiformes separadas por uma distância fixa, nós fazemos uma observação extremamente importante para a sequência do nosso raciocínio. Observe que ao longo do nosso modelo, nós admitimos que os átomos ou moléculas ocupam posições fixas. No entanto, não tecemos qualquer consideração a respeito da orientação que essas moléculas terão no espaço. Então, nesse exato momento, nós vamos admitir que a orientação das moléculas que compõem nossa amostra é aleatória. Então, o cenário é tal que na região entre as placas nós teremos um campo elétrico uniforme e por isso nós vamos desenhar essas linhas de campo igualmente espaçadas e nós estamos aqui, portanto, considerando que na região entre as placas existe um certo campo elétrico E0 gerado pelo capacitor. De acordo com esta orientação das linhas de campo que nós estamos considerando aqui no nosso desenho, a situação é similar a ter neste plano justamente a placa positivamente carregada e deste outro lado, obviamente, a placa negativamente carregada. Bom, onde está a molécula que nós estamos estudando? Está aleatoriamente orientada na região entre as placas. Significa que, por exemplo, a nossa carga negativa menos Q está aqui e a nossa carga positiva mais Q está neste ponto. Como o esquema que nós estamos adotando sugere, existe uma distância D entre elas que é justamente fixa. Bem, o primeiro problema, o primeiro ponto que nós desejamos estudar é: sob a ação da força elétrica associado ao campo elétrico que atuará sobre essa molécula, esta molécula pode entrar em translação? Para responder essa pergunta, nós vamos calcular a força resultante sobre a molécula. A força resultante que atua sobre a nossa representação simplificada da molécula é dado pela soma vetorial da força que atua sobre a carga negativa mais a força que atua sobre a carga positiva. Ora bem, vejamos. Esta carga negativa claramente será atraída pela placa positiva. Então, nós já podemos desenhar aqui o sentido da força F-, a força que atua sobre a carga negativa. De forma similar, a carga positiva, será atraída para a placa negativa. Como nós sabemos, a força elétrica que atua sobre uma carga Q é dada pelo valor da carga vezes o campo elétrico que atua sobre a mesma. Se isso é verdade, esta força F- que está aqui é igual a carga menos Q vezes o campo elétrico que atua no ponto onde esta carga se encontra. Esse campo vale E0. E observe que ele é direcionado da placa positiva para a negativa. Isto, portanto, nos permite escrever essa força como menos Q vezes E0. Note que Q é um escalar. Esse sinal negativo significa que a força atuará no sentido contrário ao sentido do campo E0.
E, de acordo com a orientação intuitiva que nós botamos, nós observamos que é exatamente este o caso. Ou seja, F- aponta no sentido contrário ao do campo. De forma similar, a força que atua sobre a carga positiva será dado pelo valor da carga, portanto, mais Q, vezes o campo que atua no ponto onde esta carga se encontra. O próprio campo E0 que estamos considerando. Portanto, isso nos dá simplesmente um mais Q vezes E0. De forma, por raciocínio similar, nós vemos que a força F+, deve atuar no mesmo sentido do campo elétrico externo E0 do capacitor. Portanto, ele atua justamente no sentido da placa negativa. Se nós, portanto, somarmos esses dois vetores, menos Q E0 mais Q E0, nós concluímos que esta força resultante será igual a zero. Se isso é assim, nós chegamos à primeira grande conclusão. Sob a ação do campo elétrico gerado pelo capacitor, este arranjo de cargas não entrará em translação. Ok? Ele não entrará em translação. Logo, a molécula não entra em translação. No entanto, ao analisar esse diagrama de forças que atua sobre o sistema, nós podemos claramente perceber que vai acontecer um torque, já que a distância D é fixa, e que esse torque ele ocorre preferencialmente ao longo desse ponto O, que fica a meia distância de cada uma das cargas, ok? Bem, quando nós temos um sistema e nós desejamos calcular o torque resultante, nós vamos considerar que o torque total que atua sobre a nossa molécula, o nosso modelo de molécula, é a soma do torque que atua sobre a carga negativa mais o torque que atua sobre a carga positiva. Se você for aos manuais de mecânica, vai lembrar que o torque é definido como sendo o vetor posição que localiza o ponto onde a força atua em relação ao ponto de alavanca, produto vetorial com a força que atua. Se nós observarmos nesta situação, nós precisamos, portanto, localizar a carga negativa e localizar a carga positiva em relação ao ponto O que estamos considerando. Se isto é assim, nós vamos então usar a seguinte orientação. Sabemos que a distância entre as cargas vale D e, portanto, a partir do ponto O, nós vamos construir um vetor que vale D sobre 2, direcionado da carga negativa para a carga positiva, e a partir do ponto O, obviamente, a carga negativa ocupa uma posição que nós vamos descrever como sendo menos D sobre 2. Vou agora tomar a liberdade de apagar esse rótulo D, que marcava a distância justamente entre as cargas, e dizer que a posição da carga negativa vale justamente menos D sobre 2 e a da carga positiva mais D sobre 2. Agora nós vamos calcular os torques que atuam sobre cada uma das cargas individualmente. O torque que atua sobre a carga negativa é exatamente igual a posição da carga negativa, produto vetorial com a força que atua sobre a carga negativa. A posição da carga negativa é menos D sobre 2, produto vetorial com a força que atua sobre a carga negativa, menos Q é zero. Menos com menos dá mais, esse torque é simplesmente Q sobre 2, D vetorial é zero. De forma similar, nós calculamos o torque sobre a carga positiva. Esse torque será o vetor posição da carga positiva, produto vetorial com a força que atua sobre a mesma, e nós teremos aqui, portanto, D sobre 2, produto vetorial com a força que atua sobre a carga positiva, que é zero. Este torque, portanto, nos dá Q
sobre 2D vetorial é zero. Este torque total que atuará sobre esse sistema será dado por torque sobre a carga negativa, Q sobre 2D vetorial é zero, mais torque sobre a carga positiva, Q sobre 2D vetorial é zero. O que nós temos aqui é justamente dois fatores iguais. Quando eu somo dois fatores iguais, eles têm que dar duas vezes o fator que eu estou considerando. Portanto, este torque resultante que atuará sobre o nosso sistema é simplesmente Q D vetorial é zero. Esse resultado é extremamente importante. O que é que nós estamos descobrindo? Estamos descobrindo justamente que se eu colocar a minha molécula ou a minha amostra composta por uma substância onde as moléculas possuem centros geométricos das cargas negativas diferentes do centro geométrico das cargas positivas, um torque atuará. Quando é que esse torque será igual a zero? Quando os vetores D e E0 forem colineares. O que significa que esse vetor D passa a ser paralelo ou antiparalelo ao campo elétrico externo. Bem, quando esta molécula for colocada na região entre as placas, ela vai se reorientar de tal forma que essa estrutura que aqui está fique paralela ou antiparalela ao campo, de preferência paralela. O que está acontecendo aqui? Esta grandeza Q vezes D recebe um nome especial. Nós definimos ela pela letra P e definimos isso como sendo Q vezes D. Quem é D? É justamente a distância entre os centros geométricos das cargas negativas e positivas. Observe que, se você conhece justamente a estrutura da molécula, em princípio você pode fazer essa conta, se você conhece a eletroafinidade dos átomos envolvidos, etc. Essa discussão vai muito além de um curso de Física 3, mas é prontamente possível calcular esta grandeza. Observe que, de acordo com a orientação que nós escrevemos, esse vetor P estará direcionado da carga negativa para a carga positiva. Ok? Então, se nós observarmos o nosso diagrama original, aqui está o vetor P que nós estamos considerando. Ele é Q vezes D, onde D é o vetor que vai apontar da carga negativa para a carga positiva. E esse vetor é chamado de momento de dipolo elétrico. Por favor, observe isto com atenção. Na sequência, quando nós estudarmos magnetismo, vamos descobrir que existe uma grandeza chamada momento de dipolo magnético. E qual é a graça? Por que eu vou me preocupar com o momento de dipolo elétrico? Porque se eu simplesmente conhecer qual é a molécula que forma a minha substância, simplesmente sei qual é a molécula. Eu posso, a rigor, calcular o momento de dipolo dessa molécula sem me preocupar com a interação dela com campos elétricos ou coisa que assim o valha. E de antemão, se eu conheço o momento de dipolo elétrico da molécula que compõe a minha substância, eu sei qual é o torque que atuará sobre ela se eu colocá-la numa região onde existe um campo elétrico externo E0. Sem entrar em detalhes nessa parte do curso, eu também sou capaz de calcular a energia de rotação e uma série de outras grandezas muito importantes para caracterizar o comportamento da minha amostra dielétrica quando ela está sob a ação de um campo elétrico externo. Portanto, nós temos duas lições extremamente importantes para tirar aqui. A primeira: quando a nossa molécula for colocada numa região onde existe um campo elétrico externo, o seu vetor momento de dipolo elétrico vai se alinhar com o campo elétrico externo. Segundo, esta amostra, obviamente, na presença de um campo elétrico externo, vai se alinhar até certo ponto. Existe sempre uma agitação térmica presente na amostra que nós não estamos considerando aqui.
Nós estamos jogando fora esse elemento da realidade, mas estamos construindo a noção mais básica de como uma substância dielétrica reage à presença justamente de um campo elétrico. A situação que acabamos de contemplar, aquela em que o centro geométrico das cargas negativas é diferente do centro geométrico das cargas positivas, e aí você tem justamente a formação de um momento de dipolo elétrico, compreende a situação em que nós estaremos trabalhando com moléculas polares. Nós dizemos, então, que as moléculas polares possuem momento de dipolo intrínseco, é uma característica inerente à substância em si. Claramente, existem também as moléculas ou substâncias apolares. Se nós estivermos trabalhando com sistemas que não possuem momento de dipolo elétrico intrínseco, o que acontece quando o campo elétrico atuar sobre as mesmas? Para responder essa pergunta, nós vamos justamente imaginar que a nossa amostra é formada agora por átomos. Para quê? Para facilitar a visualização do efeito. Como é que eu imagino que é um átomo? O átomo, como a gente pode imaginar sem grandes problemas, é um núcleo com uma carga positiva Z vezes a carga do elétron, rodeado por uma nuvem eletrônica que vai se distribuir, vai se acomodar em torno justamente do nosso núcleo. Essa carga, se o átomo em si for eletricamente neutro, será exatamente igual à carga nuclear. Bem, existem várias considerações relevantes aqui, como o princípio de exclusão de Pauli, o preenchimento das camadas atômicas. Nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Nós vamos, na prática, repetir o raciocínio similar ao que nós fizemos para as moléculas polares. Ou seja, nós vamos imaginar o que acontece com esse sistema se ele for colocado numa região do espaço onde existe um campo elétrico externo. Então, nós temos a seguinte situação. Novamente, como nós consideramos anteriormente, o capacitor cria um campo elétrico externo que nós vamos chamar de E0. Na região entre as placas do capacitor, nós inserimos o nosso átomo, formado justamente por uma nuvem eletrônica esfericamente simétrica para facilitar a visualização. A simetria esférica nos remete à situação em que o centro geométrico das cargas positivas coincide com o centro geométrico das cargas negativas e, portanto, não acontece a formação daquela estrutura de momento de dipolo. No entanto, sob a ação do campo elétrico externo, nós podemos fazer o seguinte raciocínio. A massa dos prótons é muito maior do que a massa dos elétrons. Portanto, num primeiro momento, embora uma força elétrica atuará sobre os núcleos, eles tenderão a permanecer praticamente em repouso. A nuvem eletrônica, por outro lado, sendo formada por elétrons que são muito mais leves, sofrerá um efeito de distorção. Tal como no cenário anterior em que nós estávamos trabalhando, nós temos deste lado o que deve ser o equivalente da placa positivamente carregada e temos deste outro lado o equivalente à placa negativamente carregada. Intuitivamente, nós imaginamos que essa nuvem eletrônica se deslocará no sentido da placa positiva, sofrendo, portanto, uma distorção na sua distribuição. O que nós teremos? Essa região do espaço era ocupada por uma carga negativa. Esta carga negativa se deslocou no sentido da placa positiva. De forma similar, se ela se deslocou no espaço no sentido da placa positiva, claramente
o que acontece é o surgimento de algo similar a uma carga positiva do outro lado justamente da nossa nuvem eletrônica, formando agora um momento de dipolo. Por quê? Porque agora o centro geométrico das cargas negativas está desse lado e o centro geométrico das cargas positivas está do outro lado. O que nós temos aqui? A estrutura de algo similar a um momento de dipolo, onde claramente nós também temos uma estrutura dessa forma, porque nesse ponto nós teremos uma carga menos Q associada à carga efetiva que se deslocou e uma carga mais Q do outro lado, associado justamente a esta porção da nuvem eletrônica que se deslocou para próxima da carga da placa positiva. Por raciocínio similar, esse momento de dipolo que apareceu aqui vai se alinhar com o campo elétrico externo, porque obviamente nós temos também o mesmo raciocínio que nós fizemos antes. Surgirá um torque que vai querer orientar esse momento de dipolo. Qual é a diferença desse momento de dipolo que nós temos aqui para o momento de dipolo anterior? Este momento de dipolo que está aparecendo aqui, ele é dado por alfa vezes E0, onde alfa é uma grandeza muito importante na compreensão de como as moléculas, em especial as substâncias, respondem a um campo elétrico externo. Observe que alfa é uma constante de proporcionalidade. Se você inserir um campo elétrico externo, vai aparecer esse momento de dipolo, e esse momento de dipolo que nós estamos trabalhando aqui, ele é chamado de momento de dipolo elétrico, e atenção, porque essa é a diferença, induzido. Por que ele é chamado de induzido? Porque se esse campo elétrico externo E0 for a zero, a nuvem eletrônica volta à sua conformação original. Você pode pensar, o que acontece se eu aumentar o valor, a magnitude, não a orientação, mas a magnitude desse campo elétrico externo de forma indefinida? Bem, esse é um ponto muito interessante, mas de forma extremamente simples a gente pode dizer o seguinte: vai chegar um momento em que a força que atua sobre as cargas da nuvem eletrônica é tão grande que será capaz de arrancar os elétrons desse átomo, ionizando o mesmo. É basicamente o mesmo efeito que vai acontecer, por exemplo, quando acontece um raio e a gente diz genericamente que nós temos o rompimento da rigidez dielétrica do meio. De acordo com o que nós acabamos de ver, nós somos agora então capazes de construir uma imagem mental a respeito do efeito que ocorre quando lançamos um campo elétrico sobre uma amostra material, em especial uma amostra dielétrica. Portanto, nós temos aqui um capacitor e na região entre as placas deste capacitor nós colocamos uma amostra dielétrica, onde os átomos ou moléculas que compõem o material ocupam posições fixas, mas possuem orientação aleatória. Então, nós vamos observar o que é o nosso cenário inicial. Nós temos aqui os nossos respectivos átomos, ocupando posições fixas, mas com uma orientação dos seus dipolos intrínsecos, vamos trabalhar nesse cenário inicialmente, aleatória. Isso significa que os seus polos negativos ou seus centros geométricos de carga negativa ocupam posições as mais gerais possíveis em relação à orientação da amostra. Lembrando claramente que o momento de dipolo é essa estrutura, onde nós temos uma carga menos Q, uma carga mais Q, e que esse vetor momento de dipolo P, onde P é Q, o valor absoluto da carga, multiplicado pelo vetor D, que vai da carga negativa para a carga positiva. Então, nós temos um cenário parecido com esse que eu estou tentando desenhar aqui. Estas setas verdes representam
uma situação em que os vetores momento de dipolo dos átomos ou moléculas que compõem a nossa amostra estão inicialmente aleatoriamente orientados. O que nós vimos? Nós vimos que o nosso capacitor gera um campo elétrico E0, e nós aprendemos que um torque igual ao momento de dipolo produto vetorial com este campo elétrico E0 atuará sobre os átomos ou moléculas que compõem a nossa amostra. Portanto, dada essa situação inicial em que nós temos dipolos aleatoriamente orientados, nós evoluímos para uma situação em que ocorrerá a orientação dos dipolos. Como se dará isso? Observe que nós vamos desenhar os átomos exatamente nas mesmas posições originais, porque, como destacamos aqui no nosso modelo, eles ocupam posições fixas. Então, com esse fenômeno de orientação, os polos negativos ficarão voltados justamente para a placa positiva, enquanto os respectivos polos positivos, ou centro geométrico das cargas positivas, claramente ficarão orientados na direção da placa negativa. E aí o que nós teremos será algo similar ao que eu aqui estou tentando desenhar. Observe que eu tomei o cuidado de colocar alguns vetores momento de dipolo não necessariamente apontando da placa positiva para a negativa. O objetivo aqui é mais artístico do que técnico, mas é chamar a atenção para o fato de que essa amostra se encontra numa certa temperatura T. Temperatura significa agitação térmica e, mesmo colocando um campo elétrico externo E0 sobre a minha amostra, nós ainda teremos um ruído térmico que força com que esse momento de dipolo elétrico intrínseco não fique completamente orientado, não fique completamente paralelo ao campo elétrico externo. E aí, finalmente, chegamos exatamente no raciocínio mais relevante que nós temos aqui em relação a esta primeira apresentação do efeito de um campo elétrico sobre uma amostra dielétrica. Pensemos como funciona esse sistema. Observe que esse polo positivo fica de frente para um polo negativo do seu átomo vizinho. Situação similar acontece exatamente em todos os demais átomos da nossa amostra. Ou seja, no miolo da amostra, eu sempre tenho um polo positivo encontrando um polo negativo do átomo vizinho. Isto significa que, do ponto de vista prático, estas cargas no meio da minha amostra praticamente se cancelam, e o que eu terei será um fenômeno de polarização do meu material dielétrico. Como na região central essas cargas justamente de sinais contrários se encontram, são muito próximas, elas praticamente se anulam. Isso não acontece na borda do meu material dielétrico, gerando, portanto, o que eu estou chamando aqui de efeito de polarização. Observe que eu tenho justamente no meu capacitor as cargas mais Q e menos Q originalmente presentes, intocadas, eu não alterei elas. E o que acontece é, o efeito que nós temos quando nós lançamos um campo elétrico externo E0 dentro do material é uma segregação das cargas do meu material dielétrico associado ao efeito de polarização do mesmo, ok? Bem, claramente, e esse é um ponto extremamente importante e sutil, observe que E0 é o campo elétrico que o capacitor está lançando dentro do material.
este efeito de polarização que acontece no nosso dielétrico, se você apagar as placas do capacitor, mentalmente ele é muito similar à formação de uma placa negativa na porção superior do nosso dielétrico e de uma placa positiva na porção inferior. O que está acontecendo aqui? Devido à segregação das cargas por polarização, está acontecendo aqui a formação de um campo elétrico que vem da orientação das cargas dentro do meu dielétrico. Este campo, gerado por essas cargas linha, quem são essas cargas Q' e mais Q'? Elas são chamadas de cargas de polarização, porque como o nome sugere, elas surgem devido à polarização do material. A literatura também se refere às mesmas como bound charges. Por quê? Porque elas são cargas, na verdade, que estão presas aos átomos. Elas simplesmente surgiram da orientação dos átomos dentro da minha amostra. A diferença entre elas e as demais cargas é que estas cargas presentes nas placas do nosso capacitor são chamadas de free charges. Eu consigo manipulá-las botando uma diferença de potencial justamente aqui entre os terminais das placas do capacitor. Esse é um assunto que nós trataremos na sequência. O que nos interessa aqui é esse fenômeno de polarização gera dentro do material um outro campo elétrico, que nós vamos chamar de E', por serem gerados pelas cargas linha ou cargas de polarização. Ora, o que está acontecendo dentro do nosso material? O que está acontecendo é, você lança um campo elétrico E0, as cargas sofrem um processo de reorientação ou segregação, e o que vai acontecer é a formação agora de um campo elétrico resultante. Esse campo elétrico resultante é dado pela soma vetorial do campo elétrico que você lançou dentro da amostra, o campo E0 gerado pelas placas do capacitor, com o campo elétrico gerado pela polarização do material. Portanto, o campo elétrico resultante que surge dentro do nosso material, devido ao fato de que esta polarização sempre vai obedecer essa orientação, é fácil observar que esse campo elétrico resultante sempre tem magnitude menor do que o campo elétrico que o capacitor lançou dentro do material. Moral da história: qual é o efeito do dielétrico? O dielétrico vai enfraquecer o campo elétrico que você lançou dentro dele. Quando isto? Sempre. Assim sendo, nós agora temos como construir uma visão operacional de como mensurar, de como medir o efeito que o campo elétrico externo tem sobre o dielétrico inserido entre as placas do capacitor. Nós vamos trabalhar agora, indo além do modelo inicial proposto, substância homogênea, na qual justamente os átomos que formam a amostra ocupam posições fixas, etc. Nós vamos considerar a situação onde nós temos um capacitor de placas paralelas. A área de cada placa, vale AP, a distância entre as placas vale D, e nós inserimos na região entre as placas uma amostra que ocupa praticamente todo o volume entre elas. Ok? Nós podemos fazer essa distância entre o dielétrico e a placa do capacitor tão pequena quanto nós queiramos, mas a ponto de não haver contato entre eles, entre o dielétrico e a placa condutora do capacitor. A moral da história é que a distância justamente entre a parte superior da amostra do nosso dielétrico e a parte inferior é praticamente igual à distância entre as placas do capacitor. Simples assim. O que nós aprendemos? Que o capacitor lança dentro da amostra dielétrica um campo elétrico E0.
as cargas presentes dentro da nossa amostra, os átomos vão se reorientar, os seus momentos de dipolo vão ficar orientados no sentido do campo elétrico externo, e haverá uma segregação das cargas, gerando uma placa menos quelinha na parte de cima, ou de frente para a placa positiva do capacitor, e de forma similar, uma placa com carga mais quelinha de frente para a placa negativa do nosso capacitor. Quelinhas são as chamadas cargas de polarização, e esse fenômeno de polarização vai gerar um campo elétrico devido a esse processo de segregação das cargas do dielétrico que nós chamamos de E'. O campo elétrico que vai existir dentro do material dielétrico, o campo elétrico resultante, é esse E que nós estamos usando um rótulo R de resultante aqui. Ele é dado literalmente pela soma vetorial do campo elétrico E0 com o campo E' que sempre atua no sentido contrário ao campo externo que foi lançado dentro do material. Por isso nós terminamos o último take dizendo qual é o efeito do dielétrico: enfraquecer o campo externo lançado dentro do material. Agora, se isso é verdade, nós vamos partir justamente para o aspecto quantitativo do problema agora. O que nós sabemos? Nós sabemos que o valor do módulo do campo elétrico resultante é sempre menor do que o campo elétrico que foi lançado dentro do material. Então, num primeiro momento, a fim de modelar esse efeito, eu vou dizer o seguinte: o campo elétrico E0 que eu lancei dentro do material gerado pelo capacitor é exatamente igual ao campo resultante que existe dentro do dielétrico, multiplicado por uma certa constante K. O que eu posso afirmar nesse momento? Como a intensidade do campo resultante é menor do que a intensidade do campo que eu lancei, K é justamente uma constante real e K deve ser maior do que 1. Porque se ele for igual ou menor do que 1, eu não respeito a física do problema. Um outro ponto importante é K, além de ser real, deve ser uma grandeza adimensional. Por que ela deve ser adimensional? Porque se ao lado esquerdo da igualdade eu tenho um campo elétrico e ao lado direito eu também tenho um campo elétrico, eu tenho que multiplicá-lo por uma entidade que seja um número puro. Esta grandeza física K adimensional nós vamos chamar de constante dielétrica do material. Claramente, a constante dielétrica do material deve depender do material específico que eu estiver considerando, assim como da sua condição termodinâmica. Você pode medir a constante dielétrica de várias substâncias e observar que elas reagem ao campo elétrico externo de forma diferente, conforme a sua temperatura ou o seu estado físico, se ela é sólida, se ela é líquida, se ela é gasosa. Seguimos. Na parte anterior do nosso curso, nós estudamos capacitância. Então, se nós esquecermos a presença do material dielétrico, na situação em que nós tínhamos vácuo, nós aprendemos que a capacitância, justamente de um arranjo associado a um capacitor de placas paralelas, quando eu estiver me referindo à situação em que eu tenho vácuo entre as placas, eu vou usar um subíndice 0 aqui. Ela era dado por ε0, área de cada placa dividido pela distância entre elas. Ou seja, a capacitância depende exclusivamente do meio que existe entre as placas e da sua geometria, da geometria em que as cargas estão dispostas. ε0 era chamada de permissividade elétrica do vácuo. O que acontece agora? A região entre as placas é preenchida justamente com o nosso dielétrico. Agora, portanto, quando nós temos um dielétrico na região entre as placas, esta capacitância passa a ser escrita como, vou usar um rótulo D para me referir à situação em que eu tenho dielétrico entre as placas, área de cada placa dividido pela distância entre elas.
é muito razoável imaginar que eu não alterei a geometria, mas eu estou literalmente trocando a substância que existe entre as placas. Epsilon, portanto, é o que eu vou chamar de permissividade elétrica do material. Ou, se você também quiser, substância. Bem, se isto é assim, e não há nenhum motivo nesse exato momento para que desconfiemos que isso mudaria, eu convido os senhores a raciocinar com o seguinte cenário imaginativo em relação ao comportamento que nós vamos estudar aqui. Primeiro eu tiro meu dielétrico e imagino que existe apenas vácuo. Se existe apenas vácuo, eu estou numa situação em que existe uma certa carga Q depositada na placa de cima, uma carga positiva, uma carga menos Q na placa de baixo, que eu chamo de placa negativa. A situação é tal em que eu venho aqui e eu corto literalmente os fios condutores que carregaram esse capacitor e por algum mecanismo a carga que está depositada nas placas permanece a mesma, eu não altero. Eu venho até aqui, antes era vácuo entre as placas do capacitor, e eu insiro justamente a minha amostra dielétrica. Ou seja, a carga que está depositada nas placas do capacitor, quando eu tenho vácuo, continua sendo exatamente igual à carga que eu tenho quando eu consigo inserir a minha amostra dielétrica entre as placas do capacitor. Então, nesse exato momento, eu vou trabalhar com o seguinte cenário. A carga que existia nas placas do capacitor quando era vácuo é igual à carga que existe nas placas do capacitor quando eu tenho um dielétrico. Se isso é assim, eu lembro aos senhores que nós calculamos a DDP entre as placas usando a seguinte expressão: potencial eletrostático da placa positiva medido a partir do potencial eletrostático da placa negativa, igual ao que nós sempre chamamos de V, é o negativo da integral que vai da placa negativa para a placa positiva, da integral de E escalar dl, onde E é o campo elétrico que existe entre as placas e dl é justamente um deslocamento infinitesimal de uma carga teste que iria da placa negativa para a positiva. Já demonstramos no nosso curso que quando temos vácuo entre as placas, a diferença de potencial, eu vou chamá-la de V0, é exatamente igual ao módulo do campo elétrico que existe entre as placas multiplicado pela distância entre elas. Portanto, V0, calculado a partir desta definição, é o módulo do campo elétrico original que o capacitor lançou sobre a amostra, multiplicado justamente pela distância entre as placas. Na situação em que nós temos um dielétrico, fica como exercício para o aluno simplesmente repetir esse cálculo, e ao repetir esse cálculo ele vai descobrir que ao invés de usar o campo elétrico E0 do vácuo, ele vai ter que usar o campo elétrico resultante que existe dentro do material dielétrico. Ele vai descobrir que a diferença de potencial entre as placas passa a ser o módulo desse campo elétrico resultante multiplicado pela distância entre as placas, porque obviamente a geometria não mudou. Se isto é assim, nós prontamente calculamos a razão. V0 sobre V com dielétrico, isso é igual ao módulo de E0 vezes a distância entre as placas, dividido pelo módulo do campo resultante vezes a distância entre as placas. Essa distância, como nós já citamos, não muda, e isso é igual ao módulo de E0 dividido pelo módulo do campo elétrico resultante dentro do dielétrico. De acordo com o que nós acabamos de escrever, nós sabemos que o campo elétrico E0 é justamente maior do que o campo elétrico resultante. Por isso, eu vim aqui para esta equação. O que nós temos aqui? Módulo de E0 dividido pelo módulo do campo resultante, de acordo com esta equação que aqui está. Isso é igual à própria constante dielétrica K. Ora,
V0 é igual a K vezes V de elétrico. Nós acabamos de descobrir que V0 deve ser maior do que V quando eu tenho dielétrico. Ou seja, ao inserir o dielétrico entre as placas do capacitor, a diferença de potencial entre as placas diminui. Isso é intuitivo? Isso é correto? Isso faz sentido? Bem, sigamos na exposição seguinte, porque eu creio que será possível visualizar isso de outra forma. Nós agora calculamos a razão entre as capacitâncias. O que nós temos aqui? Capacitância quando nós temos o dielétrico, pela capacitância quando nós temos vácuo, igual. A capacitância com dielétrico é epsilon, área da placa dividido pela distância entre elas, dividido por epsilon zero, área da placa dividido pela distância entre elas. Isso é simplesmente epsilon sobre epsilon zero. Mas nós podemos fazer essa conta de outra forma. Qual é a definição de capacitância? Capacitância é a carga depositada em valor absoluto em cada placa, dividido pela DDP que existe entre cada placa. Então, aqui nós temos carga na situação em que temos dielétrico entre as placas, dividido pela DDP, que existe quando tem um dielétrico entre as placas, dividido pela carga, quando justamente nós temos vácuo, e dividido pela diferença de potencial. Vou melhorar esse V0 aqui. Isto. Claramente as cargas por hipótese são as mesmas, isso nos dá V0 dividido por VD. Agora, essa conta nós acabamos de fazer e isso nos dá exatamente K, a constante dielétrica. Puxa vida, nós acabamos de obter exatamente o seguinte resultado. A constante dielétrica, comparando a razão entre as capacitâncias, é simplesmente a permissividade elétrica do meio material, medida em unidades da permissividade elétrica do vácuo. Coerente com a proposição, K é obviamente uma grandeza adimensional, porque é dada pela razão entre duas grandezas que têm a mesma unidade. Em verdade, elas têm a mesma natureza. E por fim, nós temos um último cálculo relativamente interessante para ser feito, onde nós vamos aprender alguma física. Nós já vimos que a energia eletrostática armazenada num capacitor de placas paralelas, quando existe vácuo entre as placas, é dada por carga em valor absoluto ao quadrado em cada placa, na verdade, seu valor absoluto, dividido por 2 vezes a respectiva capacitância. Portanto, se tivesse vácuo entre as placas, nós calcularíamos essa energia como sendo o zero, zero o rótulo que localiza a situação em que temos vácuo, carga presente entre as placas, dividido por 2 vezes a sua capacitância. Quando nós inserimos um dielétrico, nós temos a carga presente entre as placas quando inserimos um dielétrico, dividido por 2 vezes a capacitância do dielétrico. Eu vou justamente calcular a energia eletrostática armazenada quando nós temos, ou em unidades da energia eletrostática, quando temos vácuo entre as placas. Isto fica carga quando temos dielétrico dividido por 2 vezes a capacitância do dielétrico. Esse o zero fica 2 vezes C0 pela carga Q0 ao quadrado. Como por hipótese nós temos a situação em que a carga permaneceu a mesma após a introdução do dielétrico, estas cargas se cancelam, esse fator 2 se cancela e essa razão é simplesmente energia eletrostática armazenada quando temos o dielétrico entre as placas dividido por U0, isso é igual a capacitância C0 pela capacitância do dielétrico. E este resultado nós obtivemos exatamente aqui ao lado. A capacitância quando nós temos um dielétrico, medidas em unidade da capacitância quando existe vácuo entre as placas, é igual a K. Portanto, nós concluímos que a capacitância com dielétrico é maior do que a capacitância sem dielétrico. Nós aqui, portanto, obtemos que isto vale 1 sobre K.
Como K é maior do que 1, este número como um todo será menor do que 1. O que nos leva a concluir que quando nós temos um dielétrico entre as placas, a energia eletrostática armazenada é menor do que a situação em que nós temos justamente vácuo entre as placas. Pergunta: isto faz sentido? E a resposta para esta pergunta é: raciocinemos. Nós construímos uma configuração de cargas no nosso capacitor. Simplesmente a construção dessa configuração de cargas exigiu que o agente externo gastasse energia, e essa energia é a carga que você deposita ao quadrado dividido por 2 vezes a capacitância do sistema. O que está acontecendo agora? Quando você insere o dielétrico entre as placas, mantendo a carga nas placas do capacitor constante, parte desta energia que você tinha armazenada tem que ser utilizada para polarizar o material. Portanto, faz sentido que a energia eletrostática armazenada agora, quando você inserir um dielétrico, seja menor do que a situação em que você tem vácuo entre as placas. Parte dessa energia foi usada para polarizar o material. Obrigado.